Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo nessa terça-feira, dia 18 de janeiro. Nessa edição a gente vai falar sobre o Auxílio Brasil, que começa hoje a pagar a terceira parcela com 3 milhões de novas famílias no programa. Depois de 4 meses em queda, a atividade econômica do Brasil fecha em alta. Nos destaques internacionais, novos impactos da erupção em Tonga. Autoridades do Peru tiveram que isolar 3 praias após o vazamento de petróleo. E a FIFA elegeu o polonês Ricardo Lewandowski como o melhor jogador de futebol de 2021. A parcela de janeiro, a terceira do Auxílio Brasil, começa a ser paga hoje e vai beneficiar 3 milhões de pessoas a mais. Esses novos beneficiários vão receber o valor de R$ 400 pela primeira vez. Neste ano, o Auxílio Brasil vai beneficiar cerca de 17 milhões e meio de pessoas, um recorde de beneficiários em um programa de transferência de renda do governo. Já neste mês, 3 milhões de famílias foram incluídas na folha de pagamentos do benefício. Os novos favorecidos vão receber o valor de R$ 400. Com a inclusão de novas famílias, o programa zerou a fila de elegíveis. No total, o estado que tem o maior número de famílias inscritas é a Bahia, com 2.160.000 pessoas, seguida por São Paulo, com 2.140.000. O calendário de pagamentos do benefício segue o último dígito do número de identificação social, o NIS, impresso no cartão de cada titular. Podem receber o Auxílio Brasil as famílias em situação de extrema pobreza com renda de até R$ 100 por pessoa. Já as famílias com renda de até R$ 200 por membro têm direito ao pagamento se tiver gestantes ou pessoas com até 21 anos incompletos. O governo federal também começa a pagar hoje o Vale Gás. O benefício deverá contemplar, nessa fase inicial, cerca de 100 mil pessoas, mas a estimativa do governo é de que mais de 5 milhões e 500 mil famílias que fazem parte do Auxílio Brasil sejam beneficiadas pelo programa. O calendário de pagamento segue até o dia 31 de janeiro e o valor será acreditado de acordo com o número final do NIS. Recebem hoje os beneficiários que possuem o número de identificação social com final 1. Os cartões e senhas utilizados para saque do Auxílio Brasil poderão ser utilizados para o recebimento do Auxílio Gás. O beneficiário pode consultar a disponibilidade do benefício pelos aplicativos do Auxílio Brasil, pelo Caixa Tem ou pelo telefone 111. O Ministério da Saúde recomendou que os menores de 11 anos que receberam a dose da vacina contra a Covid destinada a adultos sejam examinados para descarte de qualquer efeito colateral grave. A informação foi publicada no site do Ministério da Saúde e veio depois da notificação do caso de Lucena, na Paraíba, onde 48 crianças foram imunizadas precocemente com doses indicadas para adultos e possivelmente vencidas. A maioria dos brasileiros é favorável à vacinação de crianças entre 5 e 11 anos de idade, que teve início essa semana em várias cidades do país. É o que mostra uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha. De acordo com o levantamento, 8 em cada 10 pessoas apoiam a medida. O pirulito foi o prêmio para quem se vacinou, mas para o Benjamin nem o doce amenizou o medo da agulha, só mesmo o colo da mãe. Ele chorou, mas no final deu tudo certo. Depois, quem não aguentou a emoção foi a mãe dele, que também foi às lágrimas. Precisa vacinar as crianças, gente. Não é uma opção, não é uma posição política. É saúde, é importante, é a vida delas. Precisa vacinar. A cidade de São Paulo conta com mais de 700 pontos de vacinação para crianças entre 5 e 11 anos de idade. A capital paulista recebeu 64 mil doses da vacina infantil da Pfizer. Mas a estimativa é que o público nessa faixa etária ultrapasse 1.300.000 meninos e meninas. Por isso, a prioridade será para crianças com comorbidades ou deficiência permanente. Os pais devem apresentar um laudo que ateste o problema. A vacinação começou para crianças de 5 a 11 anos com comorbidades. Dentre elas, arritmias cardíacas, miocardiopatias, valvulopatias, hipertensão arterial, talassemia, doença falciforme, pneumopatias crônicas graves, cirrose hepática, HIV, dentre outras. Crianças sem comorbidade com 9, 10 e 11 anos começarão a ser vacinadas a partir do dia 7 de fevereiro. E a ansiedade para ver o filho protegido era tão grande que o Caio foi ao posto de saúde logo que abriu. Logo no primeiro dia você já veio trazer seu filho? Foi isso. Por quê? O que te motivou?
Eu achei que eu pudesse já trazer ele para vacinar e vim procurar informação aqui para saber se era possível. Você também está ansioso para receber essa vacina? Ansioso não, mas eu estou esperançoso, né? Finalmente ter a vacina. Por que você está esperançoso? Assim, quanto melhor a pandemia acabar e todo mundo estiver vacinado, melhor, né? Melhor a vida anda. A vacinação infantil foi marcada por uma grande polêmica, mas a maioria dos brasileiros é favorável à medida. É o que mostra uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha. O levantamento foi feito entre os dias 12 e 13 de janeiro. E ao todo, 2.033 pessoas com 16 anos ou mais de todos os estados brasileiros foram ouvidas. 79% dos entrevistados disseram sim à vacinação de crianças entre 5 e 11 anos de idade. 17% se posicionaram contrários à medida e 4% não souberam responder. Teve uma polêmica agora, qual que é a sua posição? Não, sou a favor, com certeza, e ela vai tomar, com certeza. Quantos anos ela tem? Ela tem 9. Então ela está na faixa etária, você pretende levar ela? Sim, com certeza. E você, quer tomar vacina? Quero. Tá ansiosa para tomar vacina? Sim. Por quê? Porque eu não quero pegar a Covid, aí assim eu fico protegida. Eu posso dizer o seguinte, eu tenho uma filha de 26 anos que é médica, aliás 27 anos que é médica, e tenho meu filho de 25. Se eu tivesse os dois com 2, 3 anos de idade, eu não vacinaria por enquanto, até ter uma certeza mais absoluta. Você é a favor ou contra a vacinação para crianças? A favor, claro, todos nós temos que ser vacinados. Se os adultos estão vacinados, protegidos, e nossas crianças ficam em defesa? E desde cedo esses pequenos vão aprendendo a importância de se proteger. Olha só o Tiago, com apenas 11 anos, ele fala sobre vacina como um verdadeiro adulto. Significa muita coisa, significa vitória sobre esse Covid na minha vida. Porque o Brasil inteiro está sendo afetado. Ontem mesmo no jornal eu vi que mais de 30 mil pessoas foram contaminadas. Isso me afetou muito. Eu fiquei o tempo todo na minha cabeça, gente, 30 mil pessoas são muitas pessoas. É muitas pessoas mesmo, só em São Paulo. Uma lição que o estudante aprendeu de uma forma muito dolorida. Ele e o pai tiveram Covid ao mesmo tempo e o seu Josenildo chegou a ficar internado na UTI entre a vida e a morte. Fui desenganado dos médicos. Falaram, esse aqui está só esperando a hora. Isso eu escutei dos médicos. Minha saturação com 44. Eu não tenho colesterol, fiz exame, todo ano eu faço uma bateria. Meu colesterol deu no máximo, não tenho diabetes, minha diabetes foi para 311. Eu não perdi olfato, não perdi nada, não perdi apetite. Meu problema foi o pulmão. Só que aí me atingiu todos os meus órgãos. Por isso, o dia da vacinação se tornou uma data mais que especial. Dia de proteger seu bem mais precioso. Ele é o meu tesouro. Ele é a maior riqueza da minha vida. Aqui eu darei minha vida por qualquer custo. Por ele, não tem dinheiro que compra. Pode me dar o universo inteiro em troca dele que eu não dou. Por tudo isso, por esse valor todo, trazer ele para se vacinar hoje é muito importante. Estou para vacinar e estou aqui, vou tomar a 3ª dose e se tiver a 4ª eu tomo também. Uma dose de esperança para as crianças também. E os pequenos de 5 a 11 anos sem comorbidades ou deficiência podem se inscrever para a xepa da vacina na cidade de São Paulo. O objetivo é que nenhuma dose do imunizante sobre ao final do expediente nos locais de aplicação. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, cada unidade deve organizar uma lista de espera. Para fazer a inscrição na xepa, o responsável deve ir à unidade de saúde, informar um telefone de contato e apresentar comprovante de endereço. A criança deve residir ou estudar na área de abrangência da unidade de saúde procurada. E mudando de assunto, a prévia do PIB brasileiro indicou crescimento em novembro. Dados do Índice de Atividade Econômica mostraram que o nível ainda está um pouco abaixo do período pré-pandemia. Segundo o Banco Central, o Índice de Atividade Econômica interrompeu a sequência de 4 quedas seguidas e cresceu 0,69% em novembro, na comparação com o mês anterior. Com a variação, o indicador conhecido por sinalizar uma prévia do Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, alcançou os 138 pontos e ficou cerca de 1% abaixo do patamar pré-pandemia. Os dados ainda sinalizam para uma queda de 0,79% no trimestre encerrado em novembro do ano passado.
Na comparação com novembro de 2020, o indicador registrou um desempenho 0,43% melhor. E em 12 meses, o índice passou a ter um avanço de 4,3%. Conhecido como uma espécie de prévia do Banco Central para o PIB, o IBC-BR serve mais precisamente como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses. A projeção atual do BC para a atividade doméstica em 2021 é de crescimento de 4,4%. Para 2022 é esperado um avanço de 1,0%. O Brasil tem recorde de capacidade instalada para a geração de energia eólica e solar. No último ano, houve um aumento nunca visto para o período em toda a série histórica. A geração de energia por fonte eólica e solar no Brasil está em expansão. O Operador Nacional do Sistema Elétrico informou que em um ano, de janeiro de 2021 a 2022, o aumento foi recorde para o período em toda a série histórica. Em relação à quantidade bruta, o crescimento foi de 26,39%, atingindo mais de 23 mil megawatts de armazenamento instalado para a geração de energia das fontes renováveis. Em 10 anos, o crescimento foi de mais de 2.500%. O principal desafio é aproveitar as vantagens que o país tem e transformar em vantagens competitivas no mercado. O Operador Nacional do Sistema Elétrico afirmou que no plano de operação elétrica de médio prazo, há previsão de crescimento percentual classificado como muito expressivo da energia solar fotovoltaica no país. A estimativa é que o Brasil dobre sua capacidade instalada até 2025. Estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 46 minutos no horário de Brasília. O Brasil ocupa a 12ª posição do ranking mundial de mortes proporcionais, com 2.912 vítimas por milhão de habitantes. A média móvel de casos segue indicando tendência de alta desde o dia 30 de dezembro de 2021. O Ministério da Saúde informou que o Brasil confirmou 121 novas vítimas da Covid-19 no Brasil em 24 horas. Agora são 621.166 mortes pela doença desde o início da pandemia. Também foram registrados mais 74.134 novos casos de infecção por coronavírus de um dia para o outro. Ao todo, mais de 23 milhões e 74 mil diagnósticos já foram confirmados para a doença. A média móvel de mortes está em 154 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de alta, com aumento de 59%. Está abaixo de 200 pelo 44º dia seguido, depois de um ano e meio acima do patamar. E a média móvel de casos aponta 73.728 registros por dia. O número também indica tendência de alta, com aumento de 786%. E no mapa da evolução da doença por regiões, hoje 19 estados indicaram alta. Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Outras 4 unidades da federação estão em estabilidade: Alagoas, Distrito Federal, Goiás e Roraima. E 3 apresentaram queda: Paraíba, Pernambuco e Rio de Janeiro. E desta vez, o estado do Acre não divulgou os dados. Um ano depois do início da vacinação aqui no Brasil, já foram aplicadas mais de 347 milhões e 329 mil doses de vacinas contra a Covid. Vamos ao vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 162 milhões e 370 mil pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 76,12% da população, enquanto mais de 147 milhões e 223 mil brasileiros tomaram a segunda dose, o que equivale a 69% da população. E a dose de reforço, a dose adicional, já foi aplicada em quase 37 milhões 734 mil pessoas, 17,69% dos brasileiros.
A farmacêutica Moderna estuda o desenvolvimento de uma vacina combinada contra a Covid-19 e a gripe. O imunizante poderá estar disponível em alguns países no segundo semestre de 2023. Presente no evento virtual que está sendo realizado esta semana pelo Fórum Econômico Mundial, o CEO da Moderna, Stéphane Bancel, explicou que era um objetivo da empresa ter uma única dose anual de reforço disponível para evitar problemas de conformidade em que as pessoas têm medo de receber várias doses a cada inverno. Bancel disse que o melhor cenário possível seria se a vacina da Covid e gripe estivesse disponível no último trimestre de 2023, pelo menos em alguns países. A candidata à vacina contra a variante Ômicron do coronavírus da farmacêutica Moderna, INC, também entrará em desenvolvimento clínico nas próximas semanas, já que a empresa espera poder compartilhar dados com as agências reguladoras ainda em março. Na tentativa de conter a propagação do coronavírus, muitos países já estão oferecendo uma terceira dose de vacina da Covid-19 para seus cidadãos, especialmente para os mais velhos e imunocomprometidos, enquanto Israel já começou a oferecer a seus cidadãos uma quarta dose do imunizante. Na tentativa de conter a propagação do coronavírus, muitos países já estão oferecendo uma terceira dose de vacina da Covid-19 para seus cidadãos, especialmente para os mais velhos e imunocomprometidos, enquanto Israel já começou a oferecer uma quarta dose do imunizante. Outra grande erupção foi detectada no vulcão de Tonga, na Polinésia. A informação foi confirmada por uma estação de monitoramento 2 dias após a atividade vulcânica desencadear um tsunami no Pacífico. Imagens inéditas da erupção de sexta-feira foram divulgadas por geólogos. O fenômeno teve efeitos nos Estados Unidos, no Canadá, Japão, Chile e Peru. No litoral peruano, houve pelo menos 3 mortes, incluindo a de uma britânica de 50 anos. Vídeos capturados por geólogos de Tonga, divulgados nesta segunda-feira, revelam mais da grande erupção do Runga Tonga Runga Rapai na última sexta. Uma enorme nuvem de cinzas emerge sobre a nação insular durante a poderosa atividade vulcânica que provocou um tsunami no Pacífico. A estação de monitoramento, baseada em Darwin, informou que detectou outra erupção do vulcão. Especialistas afirmaram que o fenômeno foi registrado no domingo e que se tratou de mais uma grande explosão do vulcão de Tonga. O Centro Consultivo de Cinzas Vulcânicas de Darwin também afirmou ter detectado grandes ondas na região. No fim de semana, a erupção disparou alertas em diversas regiões do mundo e causou danos em áreas costeiras. A erupção durou 8 minutos e, de tão forte, foi ouvida como um trovão nas Ilhas Fiji, a mais de 800 quilômetros de distância. As imagens são impressionantes. E no Peru, a erupção submarina levou autoridades a isolarem algumas praias após o vazamento de petróleo. O governo do Peru decidiu isolar 3 praias da província de Callao. A medida foi tomada depois de um vazamento de petróleo atribuído a ondas incomuns registradas após a erupção vulcânica em Tonga. Já são 3 praias atingidas, chegando aproximadamente a 3 quilômetros de contaminação. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a empresa que causou o vazamento pode receber uma multa de 34,5 milhões de dólares. A refinaria La Pampilha, da espanhola Repsol, informou no último domingo que houve um vazamento limitado de petróleo no mar do distrito de Ventanilla del Callao, durante o processo de descarga do petroleiro de bandeira italiana Mare Doricum, devido à violência das ondas de sábado na costa de Lima. Esta segunda-feira foi considerado um dos dias mais violentos de protesto contra o golpe de Estado no Sudão desde outubro. Ao menos 7 manifestantes morreram. Milhares de pessoas voltaram a protestar contra o golpe de Estado do general Abdel Fattah al-Burhan e pelo menos 7 óbitos foram registrados. Fontes médicas relataram que os manifestantes foram reprimidos com munições reais, gás lacrimogênio e canhões de água.
As manifestações se concentraram nos arredores do Palácio Presidencial, o antigo quartel-general do ditador Omar al-Bashir, que renunciou em 2009 após pressão popular. Hoje o local é sede das autoridades de transição, controlada pelo general Burhan. Desde o golpe de Estado em 25 de outubro, 71 manifestantes morreram. No Twitter, o porta-voz do Departamento de Estado americano Ned Price anunciou o envio de 2 emissários ao país para pedir às forças de segurança sudanesas que ponham fim à violência contra os manifestantes. Um relatório da Oxfam divulgado ontem mostrou que a fortuna dos 10 homens mais ricos do mundo mais do que dobrou desde o início da pandemia de Covid-19. Já a renda de 99% da humanidade encolheu. O documento da ONG que luta contra a pobreza se chama As Desigualdades Matam e foi publicado antes do Fórum Econômico de Davos. A riqueza acumulada do grupo de multibilionários conheceu o aumento mais forte já registrado, atingindo o nível mais alto em 13,8 trilhões de dólares. O texto mostra também que essas grandes fortunas ficaram 8 bilhões de dólares mais ricas do que antes da pandemia. As 10 pessoas mais ricas do mundo incluem Elon Musk, o chefe da Tesla, Jeff Bezos, da Amazon, Bill Gates, da Microsoft e Mark Zuckerberg, do Facebook. A ONG ressalta que é possível superar a pobreza extrema por meio de uma tributação progressiva e sistemas públicos de saúde gratuitos para todos. A Oxfam recomenda que a criação de sindicatos não seja impedida e que a propriedade intelectual seja removida das patentes de vacinas. De acordo com a organização, a desigualdade contribui para a morte de pelo menos 21 mil pessoas por dia por falta de acesso a cuidados de saúde, violência de gênero, fome e crise climática. Segundo o relatório, um imposto excepcional sobre a renda procedente dos 10 homens mais ricos permitiria a produção suficiente de vacinas para todo o planeta. O imposto ainda forneceria uma cobertura social e de saúde universal, financiaria a adaptação climática e reduziria a violência baseada em gênero em 80 países. Essa edição fica por aqui. Mais uma vez eu agradeço a sua companhia. Às 10 da manhã eu volto com mais informações para você. Até mais!